Olha, Sli, eu não sei para você, mas para mim parece que demorou um pouquinho para esse tempo passar e a gente voltar a se encontrar, até porque eu estou aqui, ó, É que cheia você de está curiosa, perguntas. está louco para me fazer pergunta, pensa que eu não te conheço, Marcelo, está Estou louco. curiosa porque eu estou pensando em tudo o que você falou, eu estou raciocinando de tantas coisas assim. Meu Deus, como talvez seja às vezes assustador que a gente possa ter mais chantagistas emocionais e manipuladores do nosso lado do que a gente poderia supor ou imaginar. E aí você, no nosso último encontro, falou, né, de alguns sinais que revelam que a gente pode estar preso, né, numa relação de chantagem emocional. Mas a minha pergunta é: caiu a minha ficha? Fiz lá o checklist, dei um check, infelizmente, em quatro, Presente. cinco características daquelas lá que você falou, da relação envolvida em manipulação e chantagem emocional. Mas tem como ficar livre? Como é que eu fico livre disso se eu já Tem, estou claro. envolvida? Uh, Tem, claro que sim, né? Ainda mais o cristão que tem Espírito Santo, assim, para trabalhar com a gente, né? Trabalhar dentro de nós, claro que sim. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, cair a ficha. Uhum. Eu acho que esse é o primeiro grande passo, né? Tinha um professor que dizia assim, um problema bem definido está meio resolvido. Então, se eu puder definir qual é o problema, aí eu Já é consigo metade. começar a procurar as soluções, né? Então, vamos procurar as soluções. Agora, primeiro você tem que saber que você está possivelmente numa relação dessas e precisa sair dessa, né? Então, essa é começar a se perguntar, eu estou numa coisa dessas? Eu sinto Hum. essas coisas? Presta atenção. Eu Uma saio da perguntinha situação nesse melhor ou processo. pior? Eu saio Nesse da minha processo desse autoexame, dói, Isli? dói, Descobrir porque que às vezes tá. a gente assim, se dá conta de coisas que a gente não podia acreditar. Que eu, né, enquanto o pessoal está se analisando, se autoanalisando, acho que eu estou perguntando, porque às vezes a pessoa, o primeiro sinal da dor vai dizer assim, deixa eu fechar o olho, é melhor não ver para não sentir dor. Você sabe, e é um negócio tão complicado isso. Eu vou te dar um exemplo prático meu, da minha própria vida, né? Eu já estava no mestrado, já tinha minha filha, estava até divorciada nessas alturas do campeonato, me meti no mestrado, porque minha filha passava fim de semana de 15 em 15 dias com o pai dela, e eu ficava muito só. Então, eu resolvi fazer uma coisa, eu vou estudar, que assim, pelo menos nos fins de semana que ela não está comigo, eu estudo e faço Uhum, essas coisas assim. Então, fui. uhum, Aí aconteceu, longa história, eu acabei escolhendo como tema, porque apareceu muito no meu consultório, né, trabalhar com famílias de pessoas alcoólicas. Então, eu uhum, resolvi fazer um estudo sobre a estrutura, que a gente chama de estrutura sociométrica, de como é que a gente pode mapear, né, os uhum. relacionamentos familiares, né, com a sociometria, e avaliar se as pessoas em famílias ditas normais tinham uma estrutura diferente de famílias onde a gente sabia que havia uma Tinha. pessoa identificada que era alcoólatra. Aconteceu das famílias todas com quem a gente trabalhou, o pai era a pessoa alcoólica. Só que assim, eu fui estudando, fui lendo, fui estudando, fui lendo, fui lendo, estudando, e um dia me caiu a ficha. Mas eu estou saindo, eu saí de uma família alcoólica. Porque eu sempre vi que meu pai bebia, mas eu nunca me toquei, nunca juntei, né, o A com o B, o 2 com o 3 para me dar conta. Mas o meu pai era uma pessoa alcoólica, né? As condutas que ele tinha, as formas de relacionamento e a forma em que bebia, né? E que, consequentemente, faziam com que ele tivesse também respostas, reações, condutas, assim, muito inapropriadas, às vezes. E ele era maravilhoso outras vezes. Não tinha uma pessoa melhor no mundo, mais engraçada, mais compassiva, mais misericordiosa do que ele. Mas era assim, mexeu na bebida, o negócio, a vaca vai pro brejo. Então, eu quase desisti da minha tese. Se dar conta disso foi dolorido demais. Muito. Eu fui lá, falei para minha orientadora, eu não vou desistir. Você está maluca? Eu disse, não vou desistir. Ela disse, não, vai fazer terapia. Eu expliquei para ela por quê. Ela disse, não.
tira 2 semanas, 3 semanas de férias, vai fazer terapia e volta e termina. E foi. Aí eu consegui começar a digerir as coisas e consegui terminar realmente a tese. Foi muito boa, inclusive os resultados foram muito interessantes. Mas esse reconhecimento, essa identificação, esse cair a ficha, rapaz, ele é muito doloroso às vezes. A gente tem que admitir que eu saio dessas famílias que eu estou tratando, que eu vejo, que eu estudo. Não, eu também faço parte disso. E às Uhum, vezes as pessoas também têm vergonha. Eu estou colocando isso, né? Hoje em dia eu falo um pouco mais sobre essas coisas. Uma, porque meu pai já faleceu, e eu nunca quis desonrar nem meu pai, nem minha mãe. Os meus pais já estão com o claro, Senhor. Meu pai era do Senhor, e no final da vida ele parou de beber e realmente fez um resgate de vida muito bacana, e que eu graças a quero Deus. honrá-lo nesse sentido também, né? Mas também porque, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar, né? Então, eu, mais não é que eu tivesse, teve tempo que eu tinha vergonha assim, sabe, Marcelo? Tive muita Uhum, vergonha. Hoje em dia, não é depois foi assim, não era mais uma vergonha, era uma questão de ser cuidadosa, porque né, meu pai era vivo ainda, ele queria. uhum, uhum, Mas hoje ele já não está mais nessa e não está mais aqui. Também não quero desonrar a memória dele. uhum, Para falar a uhum, verdade, porque às vezes a gente, por não desonrar o pai, ou por não, porque a gente, né, a gente não admite, não quer ver, não consegue enxergar. Então, assim, não é nenhuma vergonha, a culpa não é uhum, minha, né, de que a uhum, situação é do jeito que ela está. Eu nasci nessa situação, eu nasci nessa família, que por ABC razões, inclusive, existe 1 milhão de justificativas para explicar por que que meu pai, né, ficou desse jeito, uhum, né, e que, graças a Deus, conseguiu romper essa dinâmica, né, e isso foi muito importante também, né, dele poder, né, resgatar relacionamentos familiares que eram importantes para ele antes dele partir. E isso é importante. Então, assim, se você está numa situação dessas, gente, não é nenhuma vergonha, não. Não fique encabulada, busque ajuda, porque o primeiro passo é esse, é reconhecer que é isso mesmo. Aí eu fui procurar ajuda, estava fazendo terapia, continuei fazendo terapia, fiz mais terapia especificamente sobre isso. Então, isso daí é o primeiro grande passo. Essa é a metade do caminho. A outra metade do caminho é diferente. Aí tem que começar a estabelecer limites, né? O que que você vai tolerar e o que que não vai tolerar, o que que é aceitável, o que que não é aceitável. Você poder comunicar isso para outra pessoa de uma forma clara, né? Assertiva, não mesmo agressiva. sabendo que a outra pessoa vai dizer assim: você está doido, A tá outra maluca. pessoa vai dizer, ela vai fazer, ela vai falar, você corre certos riscos? Corre sim, sabe? Mas o que acontece com a chantagem? Por que é chantagem, né? Porque é um pouco assim, se você não me pagar US$ 1 milhão, eu vou contar que você roubou não sei o quê, entendeu? Então você tem, Uhum, a outra pessoa tem o seu controle. Então o dia que você dá, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso mais, e se você quiser contar, você conta. pode contar. Pode contar. E aí você rompe o controle, você rompe o poder dessa Você tira o chantagem. poder da mão do outro, Tá? da mão do Você chantagista. denuncia para a polícia, você rompe o poder que essa relação tem, né? Essa coisa tem. Então, tem que decidir o que e ver os riscos também, como é que você. Não significa que você tem que fazer tudo de um dia para o outro, né? Que eu acho que é uma coisa assim que também ajuda, é o que a gente chama de um distanciamento gradual. Às vezes não dá Uhum, simplesmente você pegar teus trapos de bunda e ir embora, entendeu? Porque não dá. Mas assim, você começa a poder a cavar a sua saída. E eu já trabalhei muito uhum, isso com algumas pacientes, principalmente em terapia de grupo, com muitas mulheres. Olha, não dá para romper o casamento agora, porque inclusive eram casamentos nocivos, né? Com risco uhum, de vida. Então, não dá para sair hoje? Não dá. Não dá. Então, vamos começar a armar a sua saída. Nem que leve 1 ano, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ir fazendo isso devagar. Cada vez menos comunicação, diminuir a influência da pessoa sobre si, né? Criar outros espaços de cura, né? Outras amizades, sabe? Começar a procurar suas amigas, ele não deixa você sair com as suas amigas e você comunica, quer dizer, eu vou sair com as minhas amigas. Eu não vou sair com os meus amigos, né? Eu vou sair com as uhum. minhas amigas, pode me encontrar em tal lugar, mas eu vou sair com as minhas amigas. É um primeiro passo,
né, de fazer, comunicar claramente o que que vai ser, o que que é assim, como é que você se sente quando se ele faz assim, se ela faz assado, como é que você se sente, né, com aquela coisa. E que você está começando a se afastar dessas coisas, né? Procure ajuda, né? Procure apoio social, busca amigos, o apoio das amizades, da igreja, de familiares, de profissionais, né? Ter uma rede de apoio é crucial nesse momento, e você muitas vezes tem que armar essa rede, porque ela foi sendo rota, ela foi se rompendo, né? Ele ou ela foi recortando o teu acesso a teus familiares, coisas assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa ideia de que agora eu vou precisar de ajuda. Então, com quem que eu posso contar? Você senta e vai pedindo a Deus para te mostrar, para ele te colocar pessoas, inclusive, na sua vida, que podem te dar a mão para te ajudar para a ajudar. sair, né? E nessa hora é muito importante focar no autocuidado, né? Porque até agora eu estava preocupada de como é que eu vou fazer para ajudar essa outra pessoa, como é que eu vou resolver os outros problemas dele, dela, não sei o que mais. Não, agora a gente precisa fazer as coisas que me trazem esperança, né? As coisas que me Muito bom. fazem bem, coisas que me nutrem. Lembra que tudo que a gente alimenta cresce, o que a gente não alimenta morre. Então, vamos alimentar menos a relação abusiva, né, tóxica, disfuncional, e cada vez mais os aspectos positivos, funcionais, né, que me alimentam, e às vezes na própria relação, o que dá certo, reforçar o que dá certo na relação, ignorar e esquecer, distanciar das coisas que não edificam, né? Eu acho que muitas vezes procurar ajuda profissional, se a pessoa puder, né? Fazer Uhum. isso é bom, né? E esteja preparado. Você falou uma coisa muito importante, Marcelo, que é a reação do outro. É óbvio que a pessoa que sempre manipulou a outra não Não quer vai querer perder isso, né? Pela não vai lógica, querer que a relação mude. Então vai sim, fazer de um para tudo, se né? manter ali. Para a relação voltar a ser o que era antes, né? Então você vai encontrar resistência. É óbvio que a pessoa não vai dar isso para você de mão beijada, mas você tem que ficar firme nos seus limites, mesmo que a pessoa fique insistindo, insistindo e tentando fazer as coisas voltar a como eram antigamente. E isso também nos ajude a focar no futuro. Pensar assim, um dia isso daqui vai acabar, eu não vou estar mais nessa daqui, né? Eu posso ter um futuro saudável, porque o Senhor nos dá também um futuro de esperança, né? Ele sabe quais são os planos que ele tem para mim, para me dar um futuro, né? Um futuro de amor, de esperança saudável, né? E a gente vai definindo metas, mesmo pequenas, né? O que que eu posso fazer hoje para começar a sair dessa relação? Onde é que eu vou cortar isso hoje para poder sair dessa relação, né? E lembrando que cada relação, cada situação é única, a gente não pode dar assim, pautas gerais para todo mundo, né? E nem solucionar tudo. Mas, assim, aqui estão as dicas, coisas para você pensar, levar em oração ao Senhor, né? Procurar ajuda e pedir assim, para Deus te confirmar o que que é e o que que não é. Porque, em última análise, é você e Deus que sabem dizer o que é e o que não é. Não Está somos sendo nós. liberado aqui é uma base, né? Para um despertar. Exato. Dicas para a gente se dar conta, né? Para a gente se ligar, para a gente se tocar o que está acontecendo e se perguntar se isso faz parte da minha relação ou não. E às vezes acontece também uma coisa interessante, que já me aconteceu de pessoas, é raro, mas acontece, me procurarem porque quer que a outra pessoa muda. E quando eu falo que eu não tenho essa capacidade de mudar ninguém, Fazer o outro mudar. e que eu posso ajudá-la a se mudar a si mesma, ela desiste da terapia, porque o que ela veio mesmo foi para reclamar do outro, Mudar do outro. veio para reclamar e para fazer eu mudar o outro e para eu dizer para ela o tanto que ela tem razão e tanto que o outro é mau. E se a gente não concorda, a pessoa não volta, porque não é isso que ela queria Foi ouvir. buscar, né? Já me aconteceu várias vezes também. Mas, Valentim, olha a conduta que você me contou que ele tem ou que ela tem. Isso não é conduta abusiva, são pessoas que estão assim interessadas em você. Por que que você está achando que isso é tão ruim? Isso é tão narcisista? Porque agora assim, todo mundo fala de narcisismo, né? Ah, mas narcisismo é uma forma de relação, exatamente esse tipo É. aqui que a gente está descrevendo. Está satisfeita, É, Ana Marcela? Respondi suas perguntas?
Respondeu, mas desse assunto eu ainda tenho mais uma pergunta para fazer, mas no nosso próximo encontro. Que aí eu Vamos, vou mudar de lugar, vou para outra parte, vou para o tá. chantagista. Quero Hum, pensar como ele pensa. Então Ai, a você se Marcela. prepara, que eu vou te perguntar, Tá bom. Então tá? tá. Então tá, se prepara, eu tô avisando Vamos lá, eu vou antes, pensar. Pelo menos tem uns dias até nosso próximo encontro para não é? pensar na Então sai cabeça pensando. e que eu vou te responder. Ainda bem que você me deu a dica. Eu deixei no Ai, ar. Marcela, é muito bom. Ó, e vocês, nossos ouvintes, não percam, não, hein? Vem com a gente. Porque vamos ficar livres, gente. Vamos ter relações saudáveis, porque afinal de contas, sem sanidade não há santidade, e Deus tem lugares saudáveis para nós, né, Isla? É verdade. Olha, se a gente não sarar as nossas farpas, a gente não vive uma vida funcional, saudável, qualidade de vida, né? Cumprir o propósito de Deus para as nossas Isso aí, vidas. Se vê. isso aí. Vamos sarar. Então Pior do vamos que lá. sarar é ficar do jeito que a gente está. É isso aí. Não, dá não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos em frente. Vamos Deus embora. tem Até a mais. próxima. Falou. Até. Em pé.